Olá, galera. Então, nós vamos hoje para a nossa quarta aula do curso de cabeamento estruturado avançado e hoje a gente vai falar aí sobre os detalhes de montagem do rack. Então, a gente já viu lá os conceitos básicos para fazer o projeto, né? Já falamos sobre o lançamento de cabos, a infraestrutura seca, e agora a gente chega na parte de montagem, né, da infraestrutura e agora nos detalhes aí que envolvem a montagem do rack. Então, o que a gente encontra, né? Quais são os componentes que a gente vai instalar no rack, né? Então, normalmente os racks que podem ser instalados na sala de equipamentos, né? Na sala de equipamentos, nas ERs ou nos armários de telecomunicações, né? Tem que acomodar DIOs, patch panel, switches, organizadores, tampa cega, régua de tomada e outros equipamentos de telecom, né? Principalmente lá na sala de equipamentos, né? Porque aí eu teria lá roteadores das operadoras, né? Modem ótico de operadora, ou roteador da própria empresa, né? Ou até mesmo PBX. Então, esses outros equipamentos, né? Todos eles vão estar instalados também em um rack do nosso sistema de cabeamento estruturado. Então, como que eu vou posicionar esses componentes dentro do meu rack, né? Isso também já a gente discutiu rapidamente lá quando falou do projeto, né? Normalmente são colocados os DIOs, né, na parte superior, depois vem os equipamentos ativos, né, roteadores, switches, e a parte de cabeamento, né, metálico, os patch panels, né, são colocados na parte de baixo do rack. Então, aqui nessa figura de exemplo, né, eu tenho eles distribuídos aqui ao longo do rack, né, como é um rack maior, né, até os patch panels aqui estão no meio do rack, não estão na parte inferior, até para facilitar o processo aqui de operação e manutenção da rede depois. Né. No momento que eu tenho uma ocupação maior dos racks, né, e até por isso a norma prevê lá a reserva técnica dentro do rack. Depois, numa futura expansão que eu tenha que instalar mais patch panels, eu tenho que ter a reserva técnica que vai permitir que eu desloque esses patch panels para baixo, né, e instale mais equipamentos aqui na parte de cima. Tá? Lembrando ainda, né, que na parte traseira do rack, né, normalmente lá embaixo, aí na parte inferior, são instaladas as réguas de tomadas, né, para poder energizar aí os equipamentos que vão ser instalados no rack. E também é importante ressaltar, né, isso já também tem que ser previsto na fase de projeto, né, que essas réguas, né, de tomadas têm que ser alimentadas por um circuito elétrico independente, né, para evitar lá que uma manutenção elétrica lá da sala do rack lá para trocar uma luminária, né, acaba sendo feito desligamento dos equipamentos, né? Então ele tem que estar numa rede elétrica separada. Então a gente falou já também no capítulo anterior sobre a entrada dos cabos, né? Então lembrando, né, frisando novamente, né, que se eu tenho cabos entrando pela parte superior, eu tenho que ter o acessório adequado, né? E se eu tiver ele pelo piso elevado, né, aí o ideal é entrar pela base do rack, né? Até por esse motivo, né, que eu tenho a instalação e investimento em pisos elevados, né? Então, para trafegar todo o cabo e deixar reserva, para que eu tenha uma organização melhor disso embaixo do piso. Então, agora falando dos nossos componentes propriamente ditos, né? Então, o primeiro elemento é o distribuidor óptico, né? Então, o distribuidor óptico normalmente fica na parte superior, né? Então, quando eu tiver conexões de WAN providos por mais de uma operadora, né, eventualmente eu vou ter mais de um DIO, porque os serviços de operadora normalmente exigem, né, os operadores exigem que eles tenham um DIO exclusivo para eles. Né? Então, por mais que eu tenha um DIOs suportem vários cabos, né, mas no caso de serviço de operadora, né, cada uma vai solicitar aí que seja feita a instalação de um DIO dedicado. Né? E aí, se eu tiver um backbone em fibra ótica, né, também eu vou ter, além dos DIOs das operadoras, o DIO do backbone ótico da rede interna. Então, relembrando, né, que o cabeamento de backbone, né, quando ótico, termina sempre nos DIOs. Né? Então, o cabo lá que sai da sala de equipamentos e vai até as salas de telecomunicações ou até os armários de telecomunicações, né, vão terminar sempre nos
DIOs, né? Então, a terminação exige, né, dos cabos exige esse acessório de conexão. Então, para a instalação do DIO, né? O que tem um DIO, né? Dentro do DIO eu tenho as bandejas, né? E essas bandejas servem para quê? Para acomodar, né, as emendas do cabo óptico que vai ser feita aqui, a entrada do cabo óptico, né? E aí eu tenho a emenda dele com as terminações ópticas, que são chamadas de pigtails, né? Então eu tenho o cabo óptico entrando no DIO, feita a fusão com o pigtail. O que é o pigtail, né? É um conector óptico que já vem, né, conectorizado num pequeno pedaço de fibra. E aí essa fibra, né, vai ser emendada com a fibra do cabo óptico que está entrando. Aí aqui na frente eu tenho o painel, né, esses painéis, para fixar o quê? Os adaptadores ou acopladores ópticos, né, que a gente viu lá no curso básico de cabeamento estruturado, né, quando a gente falou de fibras ópticas, né, que nas conexões de fibra, como os conectores são sempre macho, né, eu tenho um acoplador, né, que faz o alinhamento entre os dois conectores, né. Então, esse pigtail, né, ou chamada terminação óptica, né, é um acessório aqui do DIO, né. Normalmente, dependendo do fabricante, ou ele já vem, ou é um acessório que daí eu vou especificar ele, né, a parte aí na hora de fazer a aquisição do DIO. Então a entrada dos cabos vai acontecer pela parte traseira, então normalmente o DIO aqui tem uma furação, né, para a entrada do cabo, ou pela lateral, né, ou diretamente atrás do DIO. E aí na parte da frente, né, essa bandeja deslizante, eu posso puxar essa gaveta para frente, e aí os cordões ópticos são conectados aqui, né, saindo aqui pela lateral, né, e aí sendo acomodado lá nos organizadores horizontais ou verticais do rack, né. Então, uma observação importante, né, a sequência de entrada dos cabos, o processo de montagem, a sequência das bandejas, o encaminhamento, a ancoragem do cabo, né, todos esses detalhes, né, eles estão descritos no manual do fabricante, né. Então, sempre que eu compro um DIO, ele vem com um manual de montagem, né, indicando qual é a forma de entrada correta dos cabos, como que eu vou fazer a amarração deles, né, indicando a utilização de todos os acessórios que compõem o DIO. Então é muito importante seguir, né, as recomendações do fabricante para que a montagem fique adequada para a utilização depois. Porque eventualmente é uma montagem aqui errada de uma sequência de bandejas, depois quando eu tenho DIOs com mais de uma bandeja, aí quando eu for fazer uma manutenção depois eu não consigo acessar os cabos anteriores e eu acabo tendo que, né, quebrar todas as emendas e refazer tudo de novo, às vezes para fazer uma única manutenção. Então é importante seguir a sequência lá de montagem, observar os detalhes de montagem do fabricante. E aí, como parte do processo de montagem do rack, né, quando eu tenho fibra ótica, lembrar que eu preciso também, né, de uma máquina de fusão. Por quê? Porque o cabo óptico que chega até o DIO tem que ser emendado com os pigtails, né, com as terminações ópticas. E aí esse processo de emenda é feita através de fusão, né? Então, eu vou ter aqui a entrada lá na máquina de fusão, né? Eu vou pegar o cabo, né, a fibra daquele cabo e fazer a emenda com o pigtail que vai dar continuidade do caminho óptico. E aí o pigtail, né, vai ser acoplado lá nas portas do painel para poder fazer o acesso daí do cabo óptico, né, para poder chegar com o sinal do switch e fazer ele caminhar através do meu cabeamento de backbone. Então, um acessório fundamental do DIO são as bandejas, né? Por quê? Porque as emendas têm que ser protegidas, né, para ela não ficar solta, né? E aí, uma eventual manutenção do cabo, eu acabar danificando. Então, essa proteção da emenda acontece com o uso dos chamados tubetes, né? Então, eu faço a emenda e aí desloco o tubete para cima da emenda e aí com o DIO, com a máquina de fusão, normalmente ele tem na parte posterior da máquina, né, um forno ali que faz o derretimento desse tubete, que é um material plástico, e aí ele vai aderir ao cabo e vai proteger a emenda, tá?
Então, normalmente as bandejas suportam acomodam, né, até 24 emendas e DIOs maiores, por exemplo, DIO de 48 para 48 fibras, eu teria 48 emendas, então eu precisaria de uma segunda bandeja. Então eu vou ter uma bandeja colocada sobre a outra dentro do DIO. Aí normalmente são DIOs maiores, né, com uma altura maior, uma altura de 2 Us, até para que internamente eu consiga acomodar essas duas bandejas. Então, meu cabo óptico chega no DIO, aí a montagem do DIO basicamente é a fusão de fibras, para que eu tenha as portas ópticas aqui conectadas com o meu cabo óptico, e aí eu vou fazer a interligação do DIO com o meu switch, né, com os módulos lá de fibra que eu vou conectar nos switches. Então, essa manobra é feita com o cordão óptico, né, que é o cordão flexível. E aí esses cordões também, né, têm que ser acomodados, utilizando o que? O organizador horizontal ou organizador vertical. Em alguns projetos onde eu tenho muitas fibras, né, eventualmente é utilizado até uma bandeja, uma segunda bandeja, como se fosse aqui o nosso DIO, mas sem nada aqui dentro, só para acomodar esses cordões ópticos, né, porque, né, eles são cordões sensíveis aí, né, ao manuseio, então tem que ter um certo cuidado com eles. E aí falando agora do cabeamento horizontal, né? Então a partir do meu rack eu vou sair para o cabeamento horizontal. Então onde que termina o cabeamento horizontal? Termina no nosso PET panel, né? Então sempre terminando no PET panel. Então, esse rack pode ser o armário, a sala de telecomunicações, ou eu posso ter a própria sala de equipamentos, né, na sala de equipamentos, na Equipment Room, um PET panel para atender as work areas daquele andar. Né? Não preciso ter mais um rack só para atender esse cabeamento horizontal. Né? Eu posso chegar também na sala de equipamentos, no mesmo rack que tem os equipamentos. Mas lembrando aqui, frisando sempre que a terminação do cabeamento é em PET panel, né? Nunca conectorizado e ligado diretamente aos switches. E aí no caso do backbone com cabo UTP, né? Então a terminação vai ser da sala de equipamentos para os armários de telecomunicações. Então também sempre terminando em PET panel. Aí o detalhe de descida do rack, né, que a gente já comentou anteriormente, né, a descida com acessório de 90 graus das eletrocalhas, né, para evitar que o cabo seja danificado, como aquele exemplo lá que a gente viu lá no outro capítulo. Né? Então, fazendo o zoom dele ali, né, o cabo não foi colocado aqui o acessório adequado, né, isso com o tempo que pode danificar os cabos que estão colocados aqui na parte de baixo. Para fazer a montagem do PET panel, né, nós vamos fazer aqui, né, a norma diz lá do destrançamento máximo de 13 milímetros, né, então chegando os cabos metálicos, né, fazendo-se a conectorização aqui utilizando a ferramenta chamada de punch down, né, que é essa ferramenta aqui. Aqui ela está com a proteção ali até para evitar acidentes, porque ela tem aqui, né, na ponta dela também um elemento cortante que é justamente para tirar esse excesso de cabo aqui. Então, a mesma ferramenta que eu uso para montar a tomada fêmea lá que vai ser instalada na work area, né, eu uso para montar o PET panel. Lembrando aqui que na tomada, né, que vai ficar lá na work area, eu tenho que observar aqui a entrada do cabo, né, se ele vem em ângulo de 90 graus ou em linha reta aqui com o conector. Né? E aqui no PET panel, né, todos os cabos eles têm que sair usando esse acessório aqui que fica na parte traseira do PET panel, né, para fazer a acomodação dos cabos. Inclusive, né, ele vem já com um acessório lá para fazer a amarração do cabo com essa guia, com esse organizador, né, do próprio PET panel. Em alguns casos, o pessoal instala os cabos aqui uns sobre os outros, né, seguindo aqui a linha do PET panel. O problema desse tipo de instalação é que, né, como o cabo aqui, os primeiros cabos vão ficar por baixo dos demais, depois com o tempo, se eu precisar fazer a manutenção e trocar o cabo que atende aqui a quarta porta desse PET panel, eu vou ter que tirar todos os outros que estão chegando em cima dele, e a hora que eu faço essa movimentação dos cabos, como eles são cabos rígidos, né,
eu posso ter problemas e aí eu refaço ou troco esse cabo e depois vou acabar inserindo defeito nos outros cabos. Por isso que todos eles têm que sair aqui utilizando esse acessório, que daí eles ficam todos separados, né? Ou que o pessoal diz lá, fazer, né, depois quando eles saem daqui, né, com a curvatura adequada, e aí a organização adequada com velcro, né, conforme recomenda a norma. Um outro tipo de PET panel bastante utilizado é o PET panel chamado descarregado, que é um PET panel que vem só com a estrutura, como se fosse aqui a minha tomada da work area, né, para fixar o conector, e os conectores são modulares. E a grande vantagem desse tipo de PET panel, primeiro, é poder utilizar categorias diferentes. Então, no nosso exemplo lá, se eu vou utilizar categoria 5E para atender as work areas, mas eu tenho os pontos de access point e das câmeras IP que vão ser em categoria 6, eu vou ter que ter no rack mais um PET panel categoria 6, né, se for o PET panel carregado. Se for um PET panel descarregado, eu posso colocar aqui as tomadas que são categoria 6, né, no cabo categoria 6, e as que são 5E com o conector 5E. Então eu posso ter categorias diferentes no mesmo PET panel, para não ter que colocar mais um PET panel, né. E a outra grande vantagem, né, é que usando esse conector que é utilizado na work area, os fabricantes também têm as ferramentas, né, chamada ferramenta de conectorização rápida. Ao invés de eu usar o punch down e fazer aqui 8 conectorizações, né, dos 8 fios, eu faço isso numa única operação, porque essa ferramenta aqui ela permite fechar os 8 contatos, ali, os 8 fios simultaneamente. Então, numa montagem de cabeamento estruturado de milhares de pontos, né, o uso dessa ferramenta aqui vai diminuir drasticamente o tempo de execução da obra, né? Eu vou conseguir terminar isso muito mais rápido utilizando esse tipo de ferramenta. Então, esta consideração também deve ser feita lá na etapa de projeto, né? Se eu quero um tempo de execução menor, em vez de usar PET panel carregado, utilizaria PET panel descarregado em toda a instalação. E aí o encaminhamento dos cabos, né? Como fazer eles a partir daquele organizador, né, que a gente viu. Então aqui a gente pode ver, né, que o cabo sai perpendicular aqui, né, fazendo 90 graus com o PET panel, e aí ele é fixado aqui naquele acessório traseiro do PET panel. Nesse exemplo aqui eu tenho cabos saindo para a esquerda e outros para a direita, alternadamente. Esse processo aqui permite depois, né, no caso de uma manutenção, que eu possa desparafusar o PET panel e girando ele aqui, fazer uma manutenção pela parte da frente do rack. Se eu fizer a divisão dos cabos, como alguns costumam fazer, né, metade dos cabos sai para a esquerda, metade dos cabos saem para a direita, aí dificilmente eu vou conseguir desparafusar ele e deslocar ele para fora do rack, para a parte frontal. Eu teria que desparafusar ele, dar um giro nele, soltar um pouco mais, né, para que ele possa sair para a parte traseira. Eu teria que fazer essa manutenção pelo lado de trás do rack. E, dependendo da sala onde ele está instalado, né, essa manutenção por trás do rack às vezes é muito mais complicada. E se for um bracket, né, um rack de parede, então normalmente ele está fixado pelo fundo do rack, aí eu nem tenho acesso, o único acesso que eu teria ao rack seria pela lateral. Aí esse tipo de organização aqui facilita bastante, né? Porque aí eu libero a reserva aqui técnica que eu tenho dentro do rack e solto ele para frente, né? Aí eu consigo deslocar ele, tirar totalmente de dentro do rack e fazer a manutenção necessária. Então, para esse tipo de operação é fundamental, né, a reserva técnica. Então, a norma, né, diz que eu tenho que deixar 3 metros, né, de reserva técnica. E onde eu vou deixar esses 3 metros de cabo? Né? Posso deixar eles no fundo do rack, né? Então fazendo lá uma organização deles, né, na base do rack, ou, né, até dentro dos próprios organizadores. Né? Então se eu tenho um rack de alta densidade e tenho poucos cabos passados, eventualmente eu posso fazer aqui, respeitando o raio de curvatura, né, subir com o cabo e descer de novo, e aí distribuir, né, essa reserva técnica dentro do próprio organizador vertical aqui do rack, né? Ou senão eu teria que deixar realmente no fundo do rack.
Então, em cabo óptico também, né? Não pode se esquecer aí dessa reserva técnica do cabeamento dentro do rack. Então, agora que a gente já falou aí sobre os aspectos que envolvem a instalação, né, a montagem do rack, aí, o DIO, cabeamento metálico, PET panel, né, na nossa próxima aula, a gente vai discutir agora mais detalhadamente já os conceitos que envolveriam projeto e instalação do backbone. Porque lá no nosso primeiro capítulo, né, a gente usou como exemplo aquele projeto que era um único pavimento, né? Então a gente acabou não discutindo o backbone. Então, para fechar o nosso assunto, né, faltou aí discutir um pouco mais o projeto de instalação de backbone, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Então, espero vê-los. Até mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, você está assistindo ele no YouTube, aqui no cantinho direito, na parte de baixo, você pode se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, clique ali, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um curtir. Se você quiser, você pode compartilhar também em qualquer rede social tua, para você poder ajudar algum amigo que também está precisando dessa informação e nos ajudar a divulgar também o nosso conteúdo, ok? Se você está assistindo do Facebook ou de qualquer outra rede social, não esquece de seguir a gente, curtir a nossa página, tá? Que a gente vai agradecer muito e também você vai acabar sabendo dos próximos vídeos que a gente lançar, beleza? Valeu e até uma próxima!